Bom dia, pessoal. Hoje é a nossa aula de ciências, falando sobre a poluição do solo, certo? A semana passada a gente falou sobre o solo, o que é solo, os cuidados que devemos com o solo. Para aqueles que assistiram a videoaula, eu creio que vão lembrar, né? E agora, na página 26 e 27, a gente vai estar fazendo o estudo, né, sobre a poluição do solo. É uma coisa ruim que acontece no nosso solo, mas infelizmente acontece, né? E a gente vai falar sobre esse assunto. Que dentre os principais fatores da poluição e contaminação do solo está quem? Algumas ações humanas. Os seres humanos, né, nós, a gente, contribuímos, né, para a poluição do nosso solo. Por causa de quê? Por causa do uso incorreto, né, dos agrotóxicos e também do acúmulo de lixo, o lixo que jogamos em meio, né, sobre o solo. Que vai causar o quê? Vai resultar na introdução de substâncias tóxicas, né, do terreno afetado. Aquele lixo que a gente joga no lugar errado, né, o uso dos agrotóxicos, eles vão acumular, né, vão ficar sobre o solo, liberando substâncias tóxicas que vai causar a poluição do terreno afetado. E temos também as consequências da poluição do solo. Quais são? Entre as consequências estão o quê? A contaminação dos terrenos, por exemplo, onde jogamos os lixos, né? E das águas subterrâneas, que da aula de geografia que a gente estudou sobre as águas subterrâneas. Também a morte dos seres vivos e o empobrecimento do solo. Então, a poluição do solo vai causar tudo isso, né? A contaminação dos terrenos, das águas, as mortes dos seres vivos e também o empobrecimento do solo. O solo deixa de ficar fértil. Aí, falando sobre, né, a poluição causada por uso de agrotóxico. Quando utilizamos, né, os agrotóxicos são utilizados de maneira indiscriminada, de forma exagerada, né? Os agrotóxicos ele pode acumular ao solo, né, causando o quê? A poluição e a contaminação das águas subterrâneas. Além disso, muitas dessas substâncias tóxicas, elas são o quê? Absorvidas pelos vegetais, pelas plantações que nascem, né? As plantas. E essas plantas, elas vão ser ingeridas pelos animais. O que pode causar esses animais? Pode causar a morte deles, porque eles comeram, né, os vegetais, as plantinhas, o capim, por exemplo, que estava, né, contaminado pela substância tóxica, o animal comeu e aí pode causar a morte desse animal por causa da substância tóxica que estava sobre o solo. E ali nasceu o capim, a plantinha e o animal veio e se alimentou. É uma consequência da poluição causada pelos agrotóxicos. Agora, quando também a gente, né, quando ingerimos alimentos contaminados, nós, seres humanos, por essas substâncias, né, elas vão se acumulando em nosso organismo, podendo levar a graves intoxicações e até mesmo surgimento de doença como o câncer. Né? O câncer é uma das doenças que mais está matando na humanidade e o que pode desencadear essa doença em nosso corpo, né, é quando comemos alimentos contaminados, né, pelo uso dos agrotóxicos que as pessoas utilizam, contaminando o solo, o terreno. Aqui nós temos uma imagem ilustrativa de uma pessoa usando o agrotóxico, né? E que vai contribuir para a poluição do solo. Eles usam no momento sem pensar de forma inconsequente, pensando naquele momento, mas não pensa nos problemas que pode causar futuramente. Vamos agora falar sobre a poluição causada pelo lixo, né? Quando o lixo ele é jogado, aí agora vai lembrar um pouquinho a gente, né? Quando o lixo ele é jogado de qualquer forma em local inapropriado, pode ocorrer o quê? Pode ocorrer a poluição do nosso solo. Então, nós vamos trabalhar agora a consciência, né? Vocês, crianças, de estar sempre lembrando da importância de estar jogando lixo na lixeira e não em qualquer lugar, na rua, né? No lugar onde você vive, ele não pode estar sendo jogado em qualquer local. Então, quando o lixo ele é jogado de qualquer forma, em lugar inapropriado, né?
como os terrenos baldios, né, que as pessoas costumam jogar lixo, né, que vai gerar o quê? Vai gerar uma consequência da poluição do solo. Nesse caso, acaba ocorrendo o quê? A proliferação de ratos, baratas, mosca, né? E a produção de chorume. Ou seja, esses animais nocivos, né, eles transmitem doenças como ratos, baratas, as moscas, e além da produção do chorume, é causado por meio do lixo jogado no lugar errado, no lugar inapropriado, certo? O que é chorume? Chorume é um líquido, né, de odor desagradável, constituído pelos resíduos do lixo, que formam o quê? Formam uma mistura de substância química. Então, esse chorume, ele é um líquido que ele ocorre no meio ao lixo, que tem um odor desagradável e que libera essa substância química que vai causar a poluição do solo. O chorume, além de apresentar um risco à saúde das pessoas, ele também pode penetrar no solo, contaminando o terreno, contaminando a água do subsolo, dos poços, das nascentes dos rios. O chorume também é contribuinte, né? Que é esse líquido que é gerado do acúmulo de lixo. Por isso que tem que lembrar sempre, lixo no lugar certo, no lugar correto, né? As pessoas têm mania de quando vê um terreno ao lado da sua casa, começa a acumular lixo, acha que não tem importância, que ali não é meu, não é, então não tem problema, mas sabendo que o problema vai chegar para a tua vida também, certo? Aí nós temos aqui uma imagem ilustrativa, né? De chuva, lixo sobre o solo, a formação do chorume, os lençóis subterrâneos, que é a água que fica embaixo do solo, né? Para que vocês possam estar refletindo o que é que vai causar. E vamos agora falar, né? Continuando falando sobre o lixo, que o lixo fica exposto ao ar livre, né? O lixo que fica exposto ao ar livre, ele serve de alimento para quem? Para as moscas, para as baratas, para os ratos, né? E outros transmissores de doença. Por isso, é necessário colocar, né, em recipientes adequados e com tampa. Sempre que a gente for colocar o lixo do lado de fora para o carro tá pegando, né, o caminhão do lixo, a gente tem que estar colocando numa bolsa plástica amarrada ou num vaso com tampa para evitar, né, que a gente venha contribuir para essa poluição, para estar alimentando também esses animais que são transmissores de doenças, né, como mosca, a gente viu, barata, ratos e etc. E o que fazer com o lixo que produzimos, né? Pode ter surgido a perguntinha na cabecinha de vocês. Além do tratamento, né, da água e da rede de esgoto, que nós já estudamos sobre a água, né, o tratamento, a coleta de lixo, ela também faz parte do saneamento básico, certo? Cabe ao poder público do município, da cidade, cada governante da sua cidade, fornecer esse tipo de serviço, né? E armazenar o lixo produzido em aterros sanitários. É uma forma de lidar com o lixo, para que não fique jogado sobre o solo. Os terrenos sanitários é o quê? Nos terrenos sanitários, o lixo ele é decomposto, né? Em camadas isoladas, né? Por camada. Nos terrenos sanitários, então, né? O lixo ele é decomposto em camadas, isolados por camadas de argilas e manta, né? Que representam os plásticos. Nesses locais, geralmente existe o quê? Sistema de drenagem, que evitam a passagem do chorume para o solo. Então, aqui nós estamos falando sobre os cuidados necessários com o lixo, que os terrenos sanitários, os aterros sanitários, né, fazem com o lixo para evitar a poluição do solo. E aí vocês vão estar fazendo agora a
atividade na página de número 28, né? Onde fala sobre, vocês vão estar colocando em prática o que vocês aprenderam na leitura do texto sobre a poluição do solo. E a próxima aula será de português e redação.